Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de genética. E o assunto dessa aula, na verdade, vai ser a continuação, né, do que nós tínhamos estudado a respeito da replicação do DNA. Pessoal, a gente tinha conversado no vídeo anterior que a replicação ela é semiconservativa, que ao abrir uma fita de DNA, a gente produz duas fitas novas, né, e tal, a gente acaba conservando 50% da fita antiga e produzindo uma nova fita, né? Como que isso tudo acontece? Tem três fases. A primeira delas a gente chama de desenrolamento. Funciona da seguinte maneira. Vamos subir aqui nossa imagenzinha. Não se assustem, tá? Vamos por partes. Vocês lembram, né? Nossa molécula de DNA ela é dupla fita, bonitinha. E se eu quiser fazer, a partir dessa molécula de DNA, outras duas novas, eu vou precisar de duas enzimas para esse processo. Primeiro, a gente vai precisar de uma enzima chamada helicase. A helicase é responsável por abrir a dupla fita de DNA. Ela vai romper, pessoal, as pontes de hidrogênio que existem entre as bases nitrogenadas, né? E essa enzima aqui, chamada topoisomerase, é uma enzima que vai regular, pessoal, a torção que vai ser promovida na dupla hélice em função dessa abertura, né? Porque essas duas enzimas, elas vão trabalhando nesse sentido, né? De abrir a fita para lá. E conforme tu vai abrindo, é como se tu puxasse dois fios e aqui tu vai tendo um enrolamento maior. Então a topoisomerase, pessoal, ela vai fazer justamente isso que eu tô falando para vocês. Ela vai regular a torção que vai ser promovida, né, na dupla hélice por essa abertura, tá? Que a helicase está fazendo. Bom, essa é a primeira etapa, tá, pessoal, que a gente estava conversando, que se chama desenrolamento. A segunda etapa, a gente diz que é a etapa da síntese contínua da fita de DNA, e a terceira fase é da fase da síntese descontínua da molécula de DNA. Agora sim a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre essa imagem aqui. Olha só, no vídeo anterior a gente tinha falado de uma enzima especial chamada DNA polimerase. A DNA polimerase, pessoal, ela é uma enzima que ela vai adicionar nucleotídeos de acordo com a sequência que tiver exposta aqui. Por exemplo, digamos que a helicase e a topoisomerase abriram ali uma molécula de DNA. Aqui tu tinha ali a molécula de DNA com suas bases nitrogenadas todas ligadinhas, e a partir do momento que a helicase começou a quebrar as pontes de hidrogênio, as bases nitrogenadas começaram a ficar expostas, né? Essa aqui, por exemplo, poderia ser uma adenina, aqui uma timina, aqui uma citosina, aqui uma guanina. Como nós queremos produzir uma nova fita de DNA a partir dessa fita antiga, a DNA polimerase vai fazer isso, adicionando nucleotídeos. Só que ela só funciona num sentido específico, sentido 5' 3'. Ou seja, não sei se vocês vão lembrar lá, mas a gente conversou lá na aula de bioquímica que as moléculas de DNA, elas têm polaridade inversa, né? Por exemplo, se aqui a gente tem a terminação 5', aqui a gente tem a terminação 3'. E aqui vai ser o contrário, porque a polaridade é invertida. A DNA polimerase só consegue adicionar nucleotídeos no sentido 5', 3'. Então, o que ela vai fazer? Ela tem que trabalhar nesse sentido, tá? Se aqui a fita está terminando em 3', o sentido 5' da nova fita vai ser para lá, certo? Então, a DNA polimerase, nesse caso, vai começar a adicionar nucleotídeos daqui para lá. Se aqui tivesse uma adenina, aqui ela colocaria na nova fita uma timina. Se aqui tivesse uma citosina, aqui ela botaria uma guanina. Se aqui tivesse, sei lá, uma guanina, aqui ela botaria uma citosina. E assim ela ia produzindo a nova fita de DNA. O mesmo ia ser feito do outro lado, né? Até a gente formar duas novas fitas de DNA, tá? Só que aqui a síntese seria contínua, porque seria no sentido 5', 3'. E aqui não. Vamos ver como é que isso fica mais bonitinho nessa imagem. Aqui. Seguinte. A gente está abrindo a fita ali com a helicase, tá? E regulando a torção da molécula de DNA através da topoisomerase. Como que a gente vai proceder para a produção de uma nova fita? Seguinte, a DNA polimerase está representada por essa enzima laranja, tá? Que vocês vejam, ela está sintetizando a nova fita no sentido 5', 3', e aqui também, tá? Olha só.
A helicase, ela tem aqui uma parte azul que corresponde a uma outra enzima que se chama primase. A função da primase é colocar um primer, tá? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui. O primer, pessoal, nada mais é do que um conjunto de ribonucleotídeos, ou seja, de nucleotídeos que deveriam fazer parte de uma molécula de RNA, né, e não de uma molécula de DNA. Então a gente coloca ali, é como se fosse um RNAzinho, complementar ao que tu teria aqui no DNA. Por exemplo, se aqui na fita do DNA tu tivesse uma adenina, uma citosina e uma guanina, do outro lado ali tu teria, como RNA, uma uracila, uma guanina e uma citosina, tá? Um exemplo que eu tô dando hipotético. Esse primer, pessoal, é o sinal que a DNA polimerase precisa para se ligar e iniciar a síntese de uma nova fita, certo? Então, a partir do momento em que a DNA polimerase enxerga um primer, que é o que tem aqui, ela começa a adicionar nucleotídeos de acordo com a sequência correta, né? Como eu falei para vocês. Se na fita molde tinha uma adenina, lá ela coloca uma timina. Se tem uma citosina, ela coloca uma guanina. Se tem uma guanina, ela põe uma citosina. Se tem uma timina, põe uma adenina. E assim ela vai fazendo a nova fita de DNA, que seria a continuação do primer, certo? Quando a gente está sintetizando a fita no sentido 5', 3', a síntese, pessoal, de uma delas vai ser contínua, porque ela vai estar sendo sintetizada, que é o caso dessa fita daqui, no sentido da abertura da molécula de DNA. Então, como a topoisomerase e a helicase estão trabalhando para abrir a molécula de DNA para lá, e essa DNA polimerase está sintetizando essa fita para lá, ela vai ser sintetizada continuamente, né? Essas SSB que vocês estão vendo aqui são estruturas, né? Na verdade, são proteínas que se ligam nessa fita de DNA simples aqui, que está aberta, e ela previne que essa fita de DNA volte a se anelar com essa daqui, tá? Então, a gente só coloca essas proteínas vermelhinhas aqui, essas SSB que vocês estão vendo, para prevenir o reanelamento dessas duas enzimas enquanto a DNA polimerase não chega ali para fazer o trabalho. Ela chegando ali, a nova fita vai ser sintetizada e as SSB são removidas, tá, gente? E outra coisa, aqui a síntese vai ser contínua, como eu falei pra vocês, mas aqui é o problema. Porque se essa fita daqui, no sentido 5', 3' pra lá, nessa fita daqui, o sentido 5', 3' pra cá. Porque lembra daquela polaridade inversa da molécula de DNA que a gente conversou, né? Então, como assim essa síntese vai ser descontínua? Seguinte, aqui a gente tem a helicase, anexada a ela a gente tem a enzima primase. Ela adiciona um primer de RNA, certo? E a partir daqui, a DNA polimerase vai ter que sintetizar uma nova fita, certo? Mas olha só o que aconteceu antes. Aqui tinha um primer, a DNA polimerase começou a sintetizar uma nova fita no sentido 5', 3', que é pra lá. Só que como a fita foi aberta naquele sentido, para trás ficou um buracão, né? E as SSB se ligaram aqui para prevenir o anelamento da fita de DNA. Como ficou esse buracão, o que se faz? A primase coloca um novo primer para que eu consiga sintetizar DNA até aquele momento ali que ficou o buracão, né? Então, essa síntese aqui vai ser uma síntese descontínua. Porque a gente não está fazendo a síntese da nova fita no sentido da abertura da fita de de DNA original, certo, pessoal? Então é só isso que implica na questão da síntese descontínua, né? Na verdade, uma vai ser sintetizada mais facilmente e a outra está implicando em colocamento de novos primers o tempo inteiro, certo? Bom, sobre o que a gente tinha falado no vídeo anterior, a replicação do DNA ela é semi-conservativa, porque como vocês podem ver, parte do novo DNA que está sendo formado aqui é igualzinho, né? Na verdade, ele é a fita antiga de DNA. E só essa outra fita daqui é que vai ser nova, né? Que vai ser sintetizada pela DNA polimerase. O mesmo vale aqui. 50% da nova fita de DNA é a antiga, né? Essa daqui mesmo, que a gente está, inclusive, utilizando como molde. E 50% é nova, né? Sintetizada a partir desse primer. Mais um detalhe, pessoal, que eu gostaria de lembrar para vocês. Uma estrutura chamada fragmento de Okazaki.
Fragmento de Okazaki, pessoal, como eu posso explicar para vocês? Na verdade, ele representa o conjunto de um primer e uma molécula de DNA que foi recém-sintetizada, né? Quando essa molécula de DNA for sintetizada e chegar até esse primer daqui, vai ficar um espaço entre uma molécula de DNA e outra, né? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma nova enzima chamada DNA ligase, que vai ligar um fragmento de DNA no outro, e aí a gente vai ter uma fita contínua, tá, pessoal? Bom, eu acho que era isso, tá? Só recapitulando então. Primeira etapa que a gente fez foi o desenrolamento, né? Que a gente teve a helicase separando as bases nitrogenadas e a topoisomerase regulando a torção promovida pela dupla hélice. Depois, o que a gente fez? Para prevenir o anelamento da molécula de DNA simples, né? Porque agora a gente separou, a gente usou proteínas SSB, que se ligaram, né? Então, para manter esse DNA separado. Depois, pessoal, o que a gente fez? A gente fez a primase se ligar na helicase e produzir primers, né? A gente viu também, pessoal, que a partir desse novo primer é que a DNA polimerase vai produzir uma nova fita de DNA, certo? E mais, o que a gente precisa, gente? A gente precisa ligar um fragmento recém-sintetizado com outro, no caso da fita que está sintetizada de forma descontínua, né? Quem vai ligar um fragmento com o outro é justamente a DNA ligase, certo, gente? Beijão e até a próxima aula.